O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos, minhas irmãs, nós estamos a celebrar o quinto domingo da Páscoa. E hoje a liturgia da Santa Mãe Igreja nos vem com uma grande riqueza de textos sagrados para dar o norte da nossa semana, para nos dizer como nós devemos viver em Deus. A liturgia hoje parte da consciência eclesial, a consciência de igreja que nós devemos ter. Se nós pegamos a primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o único momento ao longo de todo o ano litúrgico que a igreja lê, na primeira leitura, aos domingos, uma leitura do Novo Testamento. Por quê? Porque ele ressuscitou. E a igreja começou a se solidificar, começou a se formar, começou de verdade a se enraizar na cultura de Israel e ganhar o mundo. Só que hoje o texto santo nos coloca a experiência pós-conversão de São Paulo. Olhem que aqui o texto santo nos fala de Saulo. Saulo que chegou a Jerusalém. Mas quem é esse Saulo? Vamos recordar um pouco. Saulo era um judeu ortodoxo, conhecedor de toda a doutrina judaica. Foi discípulo de Gamaliel, o grande mestre
judeu, era discípulo de Gamaliel, um homem culto, conhecedor da palavra, um homem de verdade da alta sociedade, chegando ele, judeu, a ter o título de cidadão romano. Paulo, convencido que o judaísmo era de verdade, a fé verdadeira, começou a perseguir os cristãos, começou a perseguir aquele movimento daqueles homens que seguiam aquele tal de Jesus que se dizia Deus. E ele começou a perseguir aqueles cristãos ali, chegando ao absurdo de Estevão, o protomártir da igreja, um dos 7 diáconos, ser morto, e aqueles que mataram Estevão pegarem as vestes e colocarem aos pés de Saulo como testemunha: está morto. E Saulo perseguia, destruía os cristãos, mandava prender os cristãos. E em um determinado momento, o que é que acontece? Vocês já lembram, mas não me custa relembrar. Saulo ali tem um encontro pessoal com nosso Senhor. Ele tem uma queda e um facho de luz faz que ele fique totalmente cego. E ali um questionamento: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. Olhem que coisa aqui, que dado forte da igreja. Saulo perseguia os cristãos, e nosso Senhor aqui deixa muito claro que perseguir os cristãos é perseguir o próprio Jesus. Por quê? Porque nós somos o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos enxertados em Cristo. Somos os ramos da videira verdadeira que é Ele, que hoje Ele assim se apresenta no Evangelho segundo João, nesse capítulo 15. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Perseguir os cristãos é perseguir Jesus. E aqui Saulo tem esse encontro com Jesus, percebe ali que de verdade ele estava errado nos seus ensinamentos. Ou melhor, vamos ser mais generosos na nossa prédica. Saulo ali percebe que não tinha entendido em plenitude a doutrina que havia aprendido. Não tinha compreendido de verdade a linha interpretativa. É naquele momento que Saulo entende que o povo de Deus não é mais os judeus, que a carral de Deus, como assim é chamado no Antigo Testamento, é agora aquele grupo que ele interpretava como uma seita de um louco que se veio dizer Messias, Jesus. Ele agora entende que Jesus de verdade é Deus, e que a carral de Deus, a Assembleia dos Justos, a Assembleia dos Santos, agora são todos aqueles que seguem a Jesus e que neles são batizados. Saulo é batizado, se transforma em um cristão de primeira hora, sai a anunciar o Evangelho, só que quando chega na igreja, os cristãos não confiam na conversão de Paulo. Esse é o contexto que nós estamos aqui neste capítulo 9 do Evangelho dos Atos. Ele chega na comunidade e a comunidade olha para ele atravessado. Espera aí, esse homem talvez seja um espião e esteja aqui para nos destruir. Esse é o contexto. Olha aqui, ó. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele fosse discípulo. Não acreditavam. Como é que um homem que fez tanto mal à igreja, agora é um dos membros da igreja? Como é que aquele homem que foi testemunho da morte de Estevão, agora é testemunho da morte de Cristo? E Barnabé,
toma Saulo consigo, leva aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Aquele encontro com Jesus mudou a vida de Paulo. A partir daí, ele não é mais conhecido como Saulo, mas conhecido como Paulo. Aquele encontro com Jesus ali, na cidade de Damasco, fez com que aquele homem mudasse o modo de pensar e de encarar a vida. Vejam bem, não tem ninguém que se encontrou verdadeiramente com Jesus que permaneça do mesmo modo. O encontro com Jesus sempre nos muda, nos faz ter uma consciência de vida, nos faz de verdade ser homens e mulheres generosos para com o Senhor. É desculpa esfarrapada, é mentira descabida de quem diz que encontrou com Jesus e permanece do mesmo jeito. Eu sou assim e não mudo. Ou você é um Judas, ou você não se encontrou com Jesus, meu irmão. Não tem outro caminho. Outra conclusão não temos como tirar. Porque todo aquele que se encontra com nosso Senhor muda de vida, ou pelo menos começa a ver a vida de um modo diferente. Quando pecar, o coração vai doer. Quando errar, a consciência vai pesar. Quando se afastar de Jesus, vai ver que está seco, vazio, quase depressivo, porque está distante de Deus. E precisa dar um norte na vida. E esse norte se dá próximo a nosso Senhor. Então Saulo aqui, ele entra na igreja, permanece com eles em Jerusalém, pregava com firmeza em nome do Senhor, falava também, discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Ou seja, todo homem de Deus que prega com lisura, com dignidade o amor de Deus para o bem dos homens, sempre é perseguido, caluniado, maltratado por aqueles que não são convertidos. Foi assim desde sempre. Por quê? Porque o cristão, o homem de Deus, sempre é um antipático aos olhos do mundo. O mundo não consegue conceber o modo que nós vivemos, a revelia das filosofias que ele nos coloca. O mundo não consegue entender como esse nosso coração é tão abrasado por amor a Deus, com essa chama flamejante que nunca se apaga. O mundo não consegue entender o amor que nos sustenta e nos mantém de pé. E é claro que se você de verdade for um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, alguém que foi recebido na igreja como filho de Deus, com o batismo, vai perceber que para segui-lo de um modo perfeito vai ter que romper com as estruturas do mundo. Eu não digo romper totalmente, porque é impossível, mas saber o que escuta, o que assiste, o que conversa, para que ambiente vai, onde se comportar, como agir dentro de casa, com a família, como agir em meio à sociedade, sendo alguém de Deus, uma presença divina, e não se perdendo em meio aos pagãos. Os apóstolos aqui pegam Paulo, protegem Paulo e tiram Paulo para Cesareia. E daí o mandaram lá para Tarso,
A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria. É impressionante essas palavras de São Lucas, porque dizer assim, a igreja vivia em paz, é algo que nos pesa, porque nós vemos cada vez mais a igreja que não tem paz, nunca teve paz, enquanto instituição não. A igreja sempre perseguida pelo mundo, e mesmo assim de pé, vigorosa, viçosa. São 2000 anos de história dessa igreja, dessa tradição, dessa fé que nós vivemos. São 2000 anos dessa fé católica, e aquilo que nós hoje celebramos começou com os apóstolos, com os seus discípulos, com os seus sucessores. E há 2000 anos nós estamos de pé. Aqui não é apologia à Igreja Católica, não. Aqui é pura história geral da humanidade. Pesquise, estude, veja. Se nós não somos a instituição mais antiga deste mundo de pé, ininterrupta, 2000 anos. E vai ser assim até que Ele volte. É por isso que nós, ao contemplarmos a hóstia santa, o pão transformado em corpo, o vinho transformado em sangue, nós dizemos: vinde, Senhor Jesus. E nós estamos aqui a te esperar. Nós estamos aqui a te esperar, lutando todos os dias aos trancos e barrancos, para fazer a tua vontade, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas misérias. Vejam, meus queridos, a segunda leitura de hoje, que é espetacular, da primeira carta de São João. João, aquele discípulo que mais conhece o amor encarnado, o íntimo, o próximo a Jesus, o confidente. João vai dizer: filhinhos, não amemos só com as palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Observem que a fé cristã é a fé do amor, não um pseudo-amor desvairado, relativista, vazio, hedonista, que o mundo nos impõe. Não! Um amor que é unicamente a busca do prazer pelo prazer. Não! Mas o cristianismo é de verdade a religião do amar e ser amado. Amar a Deus, amar os irmãos, ser amado por Deus e, em algumas vezes, ser amado pelos irmãos. É por isso que a nossa fé nunca foi uma fé de guerra. Por quê? Porque nós primamos pela liberdade, meus irmãos. Vejam bem, o amor é livre. Ninguém consegue amar sendo obrigado. Amar é uma decisão. Se decide no coração amar. Não é um sentimento pueril, enganador, não. Não é uma paixão avassaladora que logo se esvai, também não. O amor é uma decisão. E por incrível que pareça, o ato de amar já nos traz sofrimento. Porque amar sem medidas quer dizer que muitas vezes seremos incompreendidos por quem amamos. Porque amar sem medidas quer dizer que muitas vezes nós iremos sofrer para que o outro seja feliz. E vejam, o grande exemplo de um amor altruísta é o amor de Deus no madeiro da cruz. Não existe amor maior do que esse. Um amor que chegou aos limites da humanidade. É por isso que a igreja não cansa de olhar a cruz de Cristo
e dizer: Senhor, nós te seguimos, nós te somos fiéis, porque de verdade o teu amor nos conquistou. Nós te seguimos, Senhor, olhamos fixamente nos teus olhos, porque sabemos que nenhum amor é tão penetrante como o teu, apesar das nossas misérias e das nossas infidelidades. Cristão que pensa assim vai para o céu. Cristão que vive assim alcança os céus. E o ensinamento aqui de São João é para que os cristãos não sejam frívolos na capacidade de amar, não só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. O que dizer de alguém que diz que ama a Deus e consegue ficar um domingo sem a Eucaristia? É mentira. O que dizer de alguém que diz que ama a Deus e não tem compromisso com a Santa Missa? Me prove uma forma de amar a Deus que não consista em cumprir o mandamento dele na igreja que ele fundou. Todo amor a Deus que não passa por aqui é mentira. E é desculpa ilusória aquela que dizem assim: eu não preciso da igreja para rezar. Se assim fosse, Jesus não teria fundado uma. Ou melhor, eu não vou dizer uma, não teria fundado a igreja. Porque ele não fundou uma, entre outras, iguais, não. A igreja não é primos inter pares, a primeira entrada em mais, não. A igreja é a de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo. Tanto que, em meio a algumas pessoas que a gente vai encontrando nos caminhos da vida, catequizando, mostrando, falando de Deus, tem pessoas que pensam que o nome dessa igreja aqui é católica. Que conversa! Nunca foi. Nós somos a igreja. Católica é adjetivo. Ou seja, é uma igreja que vive a fé na totalidade. Ela é catorrolon. Ela crê em tudo aquilo que ele deixou. É por isso que a Igreja Católica nunca colocou placa nos seus templos. E chega a ser uma aberração quando um padre desinformado, ele pega e coloca paróquia de não sei o que na frente da igreja. Que loucura! A Igreja Católica, ela se apresenta pelos sinais, e é muito fácil identificá-la. Quando a gente vê uma torre, quando a gente vê no alto da torre uma cruz, quando a gente vê a sua estrutura, quando a gente vê a Igreja Católica que sempre está nos centros, nas praças, em um local de destaque, principalmente aquelas construídas nos tempos de antanho, nós vemos ali, aquela ali é uma Igreja Católica. Não precisa de nome. Por quê? Porque não encontramos nenhum cartório do mundo, uma ata de fundação da Igreja Católica. A nossa fundação é a vivência cristã. E onde nós temos essa certeza? Nos Evangelhos. Mateus 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Então, meus queridos, é importante que nós entendamos aqui que a igreja não é, no primeiro momento, um templo construído de pedras, formoso, não. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós, que somos batizados, que estamos enxertados nessa videira verdadeira que é o Senhor. E vejam o evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus diz a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Espera aí, padre, e existe uma videira falsa? Sim.
É claro. Tantos e tantos se arrogam o direito de pegar o texto santo e se dizer seguidor de Jesus. Tantos e tantos não conseguem entender a mística que existe entre aqueles que foram batizados por aqueles que foram de verdade testemunhas da ressurreição de Jesus, testemunhas da sua paixão, de sua morte. E tantos querem dizer hoje no mundo: nos siga que nós daremos a seiva para você viver. E tanta moda nós vemos na televisão, nas redes sociais, tantas filosofias de vida, tantos caminhos se apresentam diante dos homens, que até aquele católico que não entende a fé católica, que não busca estudar, que não tem compromisso de fé, com a maior facilidade vai se perdendo pelo meio do caminho. Por quê? Porque não entendeu ainda que a videira verdadeira é Jesus. E quem é o agricultor? É o Pai. E quem são os ramos? Somos nós. E quem é essa seiva que liga a videira aos ramos? É o Espírito Santo de Deus. É por isso que sempre que nós vamos de verdade tomar uma decisão, começar a rezar, a gente invoca o Espírito Santo de Deus para nos iluminar, aquele doador dos 7 dons, como nós dizemos e rezamos no Veni Creator, o doador dos 7 dons, que vai nos moldando, tendo como modelo Jesus. E é preciso, meus irmãos, que nós sejamos esse ramo que está de verdade ligado à videira, e se cortar, nós secaremos. E como é que nós somos cortados? Quando nós queremos viver sem Ele, quando nós queremos viver do nosso modo, do nosso jeito, quando nós saímos e vivemos do nosso modo sem a graça de Deus. Quando para um cristão tanto faz comungar como não, tanto faz confessar como não, tanto faz estar casado ou não, tanto faz ir à igreja como não, participar de uma pastoral como não, estudar a doutrina como não, logo logo vai secar. Veja, nós somos, me desculpem o exemplo, mas nós somos como uma planta. É preciso regar para ter vida. E nós precisamos nos regar em Deus. Quem tem fé, quem aumenta a fé, quem reza. Quem tem pouca fé, quem pouco reza. E quem não tem fé, quem não reza de modo nenhum. Quem não reza de modo nenhum. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Olha, quando vocês começarem de verdade a fazerem um trabalho espiritual, vocês vão ver que quanto mais a gente se conhece, mais lodo e lama a gente descobre em nós. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele vai nos podando, tirando aquilo que nos pesa, tirando aquilo que nos faz secar, tirando aquilo que vai nos inflamando, e vai doendo em nós, e vai nos curando. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos dei, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Não adianta você querer conhecer a Deus se você não coloca o joelho no chão, se você não leva a sério a vida de oração, se você só vem à igreja quando lhe apetece, numa missa de 7º dia, sei lá o quê. Se você de verdade não é responsável para com o Senhor, é preciso permanecer nele, para Ele permanecer em nós.
E é aquela coisa da minha vida espiritual que eu sempre digo a vocês: Jesus é educado e só entra nas nossas casas, nas nossas idas, se nós o convidamos. Vinde, Senhor, pode entrar. E olha que quando Ele entra, Ele limpa, viu? Ele limpa o nosso coração do egoísmo. Ele limpa o nosso coração da vaidade, do rancor, do ódio, da calúnia. Ele limpa o nosso coração de tudo aquilo que Ele vê que nos afasta dEle. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Tem coisa, minha gente, que a gente só consegue em Deus. Tem frutos que nós só podemos dar em Deus. Perdoar alguém. Você só é capaz, meu irmão, de perdoar se você estiver em Deus. É inadmissível, meus irmãos, os cristãos com maldade e com ódio no coração. É inadmissível uma família que ninguém se entende. É inadmissível um irmão com ódio do irmão, pai com ódio de filho, filho com ódio de pai. É inadmissível. Por quê? Porque é preciso dar frutos. E tem coisas que adentram no nosso coração, que para sair, só sai mesmo com oração. Muitas vezes quem quer limpar o coração de uma nódoa, de uma mancha, vai ter que rezar muito. Eu nunca esqueci de uma paroquiana que um dia me disse assim: olha, padre, eu perdoei, mas eu não consigo esquecer. Padre, eu não consigo. Falou assim: padre, eu não tenho raiva, mas eu não consigo perdoar, porque eu não esqueci ainda. Eu digo: mas você quer ter amnésia ou você quer ter o coração limpo? Perdoar não quer dizer esquecer. Perdoar quer dizer rezar para que o outro se converta. Não desejar o mal ao outro, querer o bem ao outro. Isso aqui é oferecer a outra face que Jesus diz. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Eu sou a videira, vós os ramos, porque sem mim nada podeis fazer. Quer ter uma família feliz? Coloque o joelho no chão e peça a nosso Senhor. Quer a conversão dos seus filhos? Reze. Quer a conversão dos seus pais? Reze. Quer de verdade que seu marido seja fiel? Reze. Quer de verdade você ser fiel? Reze. Quer ser um patrão justo? Reze. Quer ser um bom aluno? Reze. Quer ser um bom funcionário? Reze. Queira eu de verdade ser um bom pastor? Quero, Senhor. Então reze, Padre. Ou seja, não adianta querer projetar a vida sem Deus. Sem mim nada podeis fazer. E o que se faz longe de Deus é palha seca, que o vento vai levando como um caniço jogado ao léu, jogado ao vento. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Quais? Aqueles que não permanecem em Jesus. Você não pode ser católico e dizer: eu não acredito na ressurreição. Você não pode ser católico e dizer: eu não acredito na confissão.
Você não pode ser católico e dizer: eu não creio na Eucaristia. É preciso crer em tudo aquilo que o Senhor, o bom Deus, nos chama a viver. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, olha o apelo de Jesus, que Ele nos faz nesse bendito versículo 7º, o penúltimo do domingo de hoje. E esse capítulo 15 volta na semana que vem. E o autor sagrado, João, nos diz assim: olha que coisa, se permanecerdes em mim, agora é assim, e minhas palavras em vós. Ou seja, é preciso ruminar a palavra de Deus, mastigando. Se eu fosse fazer um vestibular aqui hoje na igreja, para que vocês entrassem no céu, eu vou fazer uma pergunta e quem responder vai para o céu. E perguntasse assim a você: qual foi o evangelho da semana passada? Me diga um texto do evangelho, uma perícope, um pedacinho. Quem será que passaria no teste? E quem ficaria reprovado? Tem gente que tira até o olho de mim assim: o padre vai me perguntar. Não vou não, viu? Pode olhar para mim, não faz medo, não vou perguntar não, né? Mas se eu fosse perguntar mesmo assim aqui: qual foi o evangelho da semana passada? Me diga um pedacinho. Quem lembraria? Vixe, padre, não lembro de jeito nenhum. Tá feio, viu? A situação tá feia. Por que isso? Porque não tem como conhecer nosso Senhor se não se fizer uma experiência com sua palavra. Eu vou dizer uma palavra para vocês pensarem a semana toda. Vocês vão pensar assim ao longo da semana: Jesus me pediu para permanecer nele, e eu vou permanecer a semana toda na presença dele. E toda noite, quando eu for dormir, quando você for dormir, você vai pensar assim: será que hoje eu permaneci em Deus? Permaneci quando eu fiz isso, isso e isso, e não permaneci quando infelizmente eu fiz isso, isso e isso. É um dever de casa semanal que eu vou deixar para vocês. Quem esquecer vai queimar no fogo do inferno, né? Ave Maria, padre, né? Estou brincando, né? Mas é preciso aprender a entender que a palavra do evangelho dominical é a palavra que vai dar o norte à nossa vida na semana. É por isso que vocês vêm aqui para escutar a palavra de Deus, voltarem para casa com a palavra que Deus dirigiu ao coração, crescerem na amizade com Ele e na semana que vem voltar de novo para escutar o que Ele diz. É assim. Tanto é que a missa dominical ela é obrigatória. A missa semanal é aquela missa de alguém que ama tanto a Deus que não aguenta esperar o domingo para participar de outra. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Não adianta só pedir se você não permanece em Deus, se a palavra de Deus não cria eco no seu coração. Quer ter os pedidos atendidos por Deus? Viva com a sua vida arraigada na palavra de Deus. Nisto o meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. É impossível ser discípulo de Jesus se não se produz bons e verdadeiros e grandes frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficar de pé
E vamos todos, com a nossa consciência cristã, professar em Deus, nosso Senhor, a nossa fé. A fé da Igreja, que nós professamos há 2000 anos. Esse símbolo apostólico que nos dá de verdade os 12 caracteres que nos faz ter uma fé apostólica. Por isso o símbolo apostólico. Vamos rezar com fé, com o coração inflamado de amor de Deus. Creio em Deus Pai,